Ora, hoje é noite, como já puderam perceber, de regressarmos, no caso concreto, ao Campeonato de Portugal de Montanha, isto porque também já o reconheceram seguramente, ele também traz a camisola da equipa. Tenho hoje o grato prazer de receber Joaquim Teixeira, ele que é o elemento que dá o nome, é também o elemento-chave na equipa JT59, que ainda muito recentemente teve um dos seus pilotos, não é por acaso que é o filho, naturalmente, do Joaquim Teixeira, esteve aqui a falar da presença no Campeonato Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade, mas eu convidei o Joaquim para me vir falar, obviamente, sobre o Campeonato de Montanha. Há uma presença pontual do próprio Joaquim este ano, teve em Mursa, portanto, obviamente, por aqui vamos ter que falar. E eu convidei o Joaquim para nos dar as suas opiniões, as suas visões, não só como diretor de equipa, mas também, obviamente, como piloto. E por isso, vamos começar por dar as boas-vindas, agradecer ao Joaquim Teixeira, mais uma vez, a simpatia, a disponibilidade imediata para aceitar este meu convite, para vir aqui regressar, no fundo, porque já aqui esteve, regressar aqui ao 16 Válvulas. E eu não posso começar sem lhe perguntar, porque todos nós ficámos muito preocupados com as notícias, e naturalmente o Joaquim ainda mais do que todos nós, mas eu gostava de lhe perguntar a nível de saúde, como é que as coisas estão depois do grande susto que, de facto, teve a ocasião de partilhar com todos nós a sua questão de saúde. Bem-vindo, Joaquim Teixeira, boa noite. Antes de tudo, quero agradecer o convite mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar no seu programa, porque é dos programas que eu acho que fazem uma divulgação corretíssima e preocupa-se com tudo que é o desporto automóvel, desde os pilotos às equipas, a todos os intervenientes. Portanto, desde já meus parabéns pelo seu programa e para Muito mim obrigado. É um grato prazer estar aqui. Sobre o problema que eu tive realmente em 2023, foi um problema que eu não tinha, eu era assintomático e felizmente que eu por acaso tive de fazer todos os exames médicos para tirar a licença desportiva e foi através disso que eu consegui descobrir que realmente, porque eu tinha feito provas de esforço e estava tudo bem, mas consegui através desses exames verificar, o médico verificou que alguma coisa estava mal, que se passava. A minha sorte foi ter uma equipa médica espetacular que não esperou os resultados de uns para fazer outros, mandou-me fazer tudo sempre seguido, previu logo entre 3 ou 4 hipóteses a pior, e isso foi que ao fim de 2 meses, não demorou 3 meses, eu conseguisse ter os exames todos feitos, conseguíssemos ter portanto, a definição do que era. É claro que não é fácil. A gente, na altura, principalmente pessoas como eu, que sempre vivemos, sempre andamos para trás, para a frente no desporto, fora disso, sempre foi uma pessoa bastante, penso que fui bastante dinâmico, levar uma martelada e dizerem-me que neste momento tenho um cancro, tenho um câncer no pulmão. Mas pronto, eu também sou um lutador, na altura custou-me, mas eu próprio sempre tive uma mentalidade positiva, achei que ia ultrapassar, não foi fácil, neste momento, como todos, eu e todas as pessoas que sofremos disto, vamos estar 5 anos em que tudo pode correr bem, como felizmente, segundo os exames que tenho feito e continuo a fazer, disseram que está, mas de um momento para o outro pode haver também um retrocesso no processo, que eu espero que não venha a acontecer. Eu sempre tive cargas positivas e vou continuar a ter. Muito bem, ficam os votos de integral recuperação e que, de facto, continuo com essas boas melhoras. Obrigado por esta atualização. Joaquim Teixeira, vamos falar, se me permite, e aqui organizando pelo menos aqui as coisas, antes da equipa JT59 falar, porque foi apenas uma presença, mas eu gostava que me falasse aqui um bocadinho do como foi regressar este ano 2024 ao Campeonato de Montanha, como eu costumo dizer, e já li também noutros lados, regressar à família da montanha para competir com o Hyundai Elantra. E eu queria lhe perguntar, neste caso, como é que correu esse regresso pontual e porquê o pontual, embora eu à partida saiba a resposta e acabou de dar à questão de minutos. Realmente eu o ano passado fiz 3 provas e depois a partir da terceira prova deixei de fazer pelos problemas que já expus anteriormente. Este ano não tinha proibição nenhuma de médicos, mas tenho uns exames, mesmo assim os exames não impediam que eu fizesse provas. Eu fiz unicamente a prova de Mursa também para saber como é que eu me sentia dentro de um carro, depois de tudo aquilo que eu passei, para ver se realmente eu fisicamente ainda estava apto a poder continuar a fazer provas, e foi Mursa que me possibilitou isso. Pensei ainda fazer mais uma ou outra que me fosse possível, mas acabei por resolver não fazer mais, em princípio este ano,
porque não é por um problema de saúde, mas como o Daniel está a fazer o campeonato de velocidade e o campeonato ibérico, costuma-se dizer, nós pais temos de chegar a uma determinada altura, uma determinada idade em que temos de fazer algumas decisões. Se nós tivéssemos um calendário que permitisse eu fazer montanha e o Daniel fazer velocidade, como espero para o ano se isso acontecer, em princípio regressarei. Se não, tenho estado a dar prioridade às provas do Daniel, principalmente como elas estão, há duas que coincidiam com o campeonato de montanha, outras duas têm um intervalo de 8 dias, e acho que entre eu fazer uma prova é sempre um risco. Qualquer piloto tem o risco de poder ter um toque, um acidente, qualquer coisa, ou até mesmo uma avaria, e 8 dias depois, com a dificuldade que nós temos de algumas peças, o carro não está pronto, e portanto eu iria interromper a carreira na velocidade ao Daniel, e neste momento a minha prioridade é dar a prioridade a ele. E como é que se sentiu? Como é que foi? Senti-me bem, senti uma coisa, senti, como eu disse aos meus amigos, é a primeira vez ao fim de muitos anos que eu ia correr sem qualquer objetivo de classificações, nem de tempos, ia naquela descontraído, senti-me bem fisicamente, não me ressenti de nada, não tive qualquer problema. O que eu senti mais foi, primeiro, desconhecer totalmente o carro. Segundo, há um ano que estava parado e agora entendo aquelas pessoas que diziam que já não tenho ritmo porque estou há algum tempo. Eu tive um ano e realmente o ritmo não era nada que se parecesse. Quando acabou a última subida, eu apeteceu-me dizer, podemos repetir que eu agora já estou com ritmo, vou poder fazer, mas mesmo assim, portanto, não consegui fazer. Fiquei a 1 segundo do tempo que tinha no Cupra no ano anterior, mas pronto, consegui ganhar na mesma os turismos, consegui ganhar os TCRs e acima de tudo, mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo não era ganhar, era sentir-me bem, correr-me bem e se reagisse bem, poderia ponderar fazer outras provas, mas senti-me bem. Muito bem. E como é que encontrou a família da montanha? Encontrei, assim, eu felizmente durante todo este tempo, no problema que eu tive sempre um grande apoio, além da família, da minha família, de muitos amigos que eu tenho, mas principalmente muitas das pessoas da montanha, que me sensibilizaram. Por exemplo, eu vi muitas imagens e algumas provas eu via através do telemóvel e vi aquilo que eles sentidamente fizeram, muitas vezes chegaram a colocar fotografias minhas. A montanha é uma coisa que nós temos e quando quem está de fora diz a família da montanha pensa que isto é mais um chavão como outro qualquer, não é? Todos nós lá dentro é como uma família, não está sempre tudo bem. Todos nós queremos ganhar e muitas vezes quando estamos em prova há rivalidade, de querer ficar à frente do outro, de que as coisas corram melhor. Mas quando tudo termina, nós temos pelo menos uma união que nas outras modalidades não se vê tanto, que é, todos convivemos, todos estamos dispostos a interajudar as equipas a auxiliar um colega que tivesse um azar, mesmo que ele seja nosso adversário direto, não escondemos material. Depois temos coisas boas, que é nós convivemos durante o fim de semana, durante a prova, uns nas tendas dos outros, aos jantares, portanto é isso mesmo a família. E posso dizer que foram muitas dessas pessoas que me deram também grande força para continuar. Fantástico, muito bem. Mudando aqui a página e como responsável da equipa JT59, perguntava-lhe a sua opinião de como é que está a ver as performances aqui do seu filho, que ele já esteve aqui, e perguntava-lhe neste caso concreto, sabendo que apenas aconteceu um fim de semana duplo, com as dificuldades próprias, ele a ser, no caso, o único TCR, ele já aqui explicou tudo, da parte dele. Eu agora gostava de ouvir o Joaquim contar-nos, do lado neste caso, do manager, do dono da equipa, como é que viu as performances e da equipa, neste caso, da equipa JT59. Antes disso, Gonçalo, deixe-me só ressalvar, já que falámos na montanha. A montanha este ano está um campeonato com muita pujança. Neste momento temos uma média de 90 inscritos por prova, média nas 5 primeiras provas. O número inferior que tivemos até agora foram 72. Só para ressalvar que o campeonato, felizmente, está muito bom de saúde. Sobre a época do Daniel, assim, o Daniel, nós apostámos nesta mudança porque achámos que o Cupra já estava a ficar um bocado portanto, sem atualização. Ainda ponderámos algumas hipóteses, eu ponderei até o Daniel passar para os GTs, mas o Daniel não pode fazer GTs, disseram logo, porque tinha sido campeão de turismos, não pode ingressar no GTCs, porque o GTCs é como se fosse uma entrada na velocidade, com algumas condicionantes. O GT4 estava fora de questão, porque um GT4, o dinheiro, a parte financeira é muito importante, são muito mais caros, mas depois
se eu quando ponderava eu fazer montanha, o Daniel fazer velocidade, a verdade é esta, eu ir buscar um GT4 para o Daniel podia ser bom para os circuitos. Para mim, para a montanha não, porque eu ia entrar na categoria GT e já há 2 4-itos e a tendência é que toda a gente passe para os 4-itos, porque a montanha é livre, não tem nenhuma regras que só possibilite GT Cups ou GT4s, então pode ter um puro de GT3, pode ter mesmo o GT Cup o 4-itos e depois não era competitivo na montanha. Então optámos por o TCR na esperança que aparecesse mais gente, até porque há mais pilotos com TCRs. Repare, tem mais TCRs a montanha do que tem os circuitos. A montanha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 TCRs. Na montanha existem 6 TCRs neste momento. Nos circuitos, não. E a minha esperança é que alguns da montanha pudessem fazer circuitos. E pelo menos E espera-se isso agora no Estoril, na próxima sim, prova. o problema é que, por exemplo, esta prova do Estoril está a coincidir com a prova de montanha do Caramulo. A prova de Santa Marta coincidiu com Jerez. Portanto, e alguns que andam a disputar o campeonato como prioritário não podem estar a abandonar porque depois todos os resultados contam. Portanto, esse é o handicap negativo que eles têm tido e que nós não temos mais TCRs por causa disso. No entanto, o Daniel está a fazer o campeonato, como eu disse, é o único TCR. Mas o nosso objetivo, além dos turismos, temos os turismos. O ano passado ele teve também um adversário até à última corrida, um espanhol, mas o nosso objetivo neste momento vai passar, como o Daniel disse, tentar também entrar no melhor lugar possível do absoluto. Embora não haja classificações absolutas, mas nós queremos, quando vimos a bandeira de xadrez, o Daniel quer sempre estar o mais à frente possível para mostrar que os TCRs também têm algum andamento e que se encaixam bem naquele pelotão. Por outro lado, eu também tinha como ideia, não sei se vou conseguir, havia 2 hipóteses. Uma das hipóteses era o Daniel, por exemplo, neste fim de semana fazer o campeonato de Nacional Velocidade dos Supercars no Estoril e no fim de semana a seguir poder fazer o TCR Espanha, que está no Estoril também. E a outra hipótese era, em Valência, podermos fazer o TCR Europa, já que o TCR Europa também está lá nesse fim de semana. Isto possibilitava ele ganhar alguma experiência no meio de um pelotão com carros todos TCRs, que eu acho que seria muito bom para ele. Vamos ver se é possível, se nós conseguimos ter alguns apoios que nos possibilitem fazer pelo menos essas 2 provas. Muito bem. E fazendo aqui a parte de visão do responsável da equipa, eu pergunto-lhe, este projeto com o Hyundai acha que é um projeto para alguns anos ou, pelo contrário, é visto ano a ano, conforme as evoluções e aquilo que vá surgindo? Neste caso, estou a pensar já em 2025, embora tenha começado agora, podemos dizer assim, 2024, mas as coisas são preparadas com antecedência, não é? Sempre com antecedência. É assim, este projeto, nós normalmente, as viaturas temos sempre durante um projeto de 2, 3 anos. Depois, em função disso, nós alteramos. É claro que nós queríamos que para o ano aparecessem mais TCRs. Caso não apareçam mais TCRs, nós podemos ponderar não fazer um campeonato todo, mas fazer outras provas em que haja TCRs, por exemplo, em Espanha, algumas provas TCR na Europa. Sabemos que não é fácil, se conseguirmos ter apoios para isso, é uma das apostas que nós podemos ponderar. Se não, mantermos no campeonato nacional, também porque não sabemos, por exemplo, o que é que irá aparecer no nacional no próximo ano, se vai manter os TCRs, se os TCRs, em vez de divisão, se a categoria, por exemplo, dos turismos, se vai englobar mais algumas viaturas, outras que possam aparecer, e portanto só em função também daquilo que normalmente é sempre a abertura do campeonato e nós vamos ver, ano a ano, estamos a ver sempre aquilo que podemos fazer. E para o ano a minha intenção também é, como eu disse, fazer algumas provas de montanha, portanto neste momento o projeto passa por Hyundai. O Hyundai até é um carro neste momento desta geração, é um carro da geração atual, se reparar, quer a Cupra, quer a Honda, quer a Audi, todos eles tiveram já algumas viaturas novas que foram sendo construídas e a Hyundai mantém o Elantra totalmente ainda atualizado. O Elantra é um carro de finais de 21. Portanto,
Neste momento, o projeto passa por aí, mas nada, até pode, de hoje à amanhã, nós não tivermos o TCR, por exemplo, o Daniel ter condições para não fazer a solo, mas fazer corridas com outro parceiro, por exemplo, num GT4 ou noutra coisa qualquer. Muito bem. Joaquim Teixeira, vamos para a parte final então deste apontamento, a qual agradeço mais uma vez as suas palavras. Eu iria lhe perguntar aqui, no caso, a opinião sobre este Campeonato de Portugal de Velocidade neste ano de 2024, Campeonato Ibérico também, com a organização do Race Ready de Diogo Ferrão. Gostava de ouvir a sua opinião, uma vez que é participante e, naturalmente, teve que levar em consideração quem a organiza para fazer a sua decisão de participar neste campeonato. Pergunto-lhe. Olha, nós tivemos muitos anos o Campeonato Nacional de Velocidade, a partir do PTCC, praticamente o campeonato esteve moribundo. Desde que a Race Rev, através do Diogo e do Paulo, pegaram neste campeonato, o campeonato ano após ano tem sido sempre em crescendo. O ano passado o campeonato já estava bom, não tinha ainda o nível que tem este ano, o nível de quer de viaturas que apareceram em quantidade e em qualidade, e também os pilotos que cá estavam já eram muito bons e outros muito bons vieram a juntar a nós. Acho que é um campeonato neste momento que eu considero que é o melhor campeonato nacional de velocidade, se calhar dos últimos 20 anos, incluindo o PTCC. Porquê? Acho que a fórmula que eles fizeram, para já tem duas coisas. A Race Rev e o Paulo, não podemos sempre dissociar os dois, embora seja a Race Rev que está sempre à frente e a imagem pública. Eles, contrariamente àquilo que algumas pessoas que não estão por dentro dizem, o Diogo é uma pessoa preocupada sempre com os pilotos e com as equipas. O Diogo está sempre preocupado em defender quer os seus pilotos, quer as suas equipas, e uma das coisas que ele não pactua é que as pessoas tentem tratar mal os pilotos ou as equipas do Campeonato Nacional. Nós sentimos, entre aspas, protegidos pelo tratamento que ele nos dá. Depois é uma pessoa que a nível organizacional não tinha nada a provar. O Diogo tem estado ligado a outras disciplinas que ele organiza e que tem sido um sucesso ao longo dos anos. Desculpe. Agora, o Campeonato Nacional de Velocidade neste momento tem várias vertentes. Tem carros novos, em número que nunca teve. Tem uma coisa importantíssima que as pessoas esquecem e acho que não é muito falado, mas tem 5 marcas oficiais a apoiar o campeonato. Tem a Toyota, tem a Aston Martin, tem a BMW espanhola, tem a Mercedes, tem a BMW. Portanto, neste momento, tem a McLaren. Neste momento, deve ser dos campeonatos com mais marcas oficiais envolvidas, não só na Península Ibérica, mas, se calhar, em muitos países da Europa. E depois temos excelentes pilotos, sem desprimor para os outros. Os pilotos que nos últimos anos têm tido sucesso na velocidade estão no Nacional de Velocidade. Há outros que estão noutras modalidades, no Troféu Porsche, que eu sei que são alguns muito bons pilotos, mas temos excelentes pilotos, temos excelentes carros atuais, da última geração, e depois tem aquilo que nem sempre é muito bem encarado pelos pilotos, que são os BOPs, mas a realidade é que o BOP que foi inserido, goste-se ou não se goste, possibilita que os carros, como na última em Jerez, cheguem à última volta da última corrida, entrem na última curva antes da reta da meta, 3 a par a ver quem vence. A organização SRO é um BOP que vem até com a experiência europeia, não é? Isto ao fim de corridas de 45 minutos. E ao fim de corridas de 45 minutos, a maior parte, 80% dos carros, não dá voltas de avanço a ninguém. Há uns mais fraquinhos, carros muito mais fracos, que sim, esses têm, mas a maior parte, metade do pelotão, não consegue dobrar ninguém. O que é sinónimo de todos têm bons andamentos e há muito equilíbrio. E é isso, nós temos de ter um campeonato destes, um campeonato que permite as viaturas GT4, que são as viaturas que neste momento estão na moto, permite um acesso àqueles pilotos que pela primeira vez querem, através dos GTCs, como eu disse, que têm uma inscrição mais barata, tem um BOP que inclui menos pneus por fim de semana, eles não têm condições de ganhar, mas têm condições de iniciar ali. E estão a iniciar num excelente carro, porque os Porsche Cup, neste caso, são bons carros e são carros que vão satisfazer a juventude que aparece neste momento
no Nacional. E depois tem os turismos, que ainda neste momento é, como eu disse, o grande calcanhar daqueles, por causa de a outra, ao fim e ao cabo, o outro local onde existiam muitas viaturas deste tipo poderiam correr, que é na montanha, está a coincidir os calendários. Eu acho que aí tanto a Race a corrigir no próximo ano. Como o FPAC teria de ter alguma atenção em corrigir que no mínimo haja, 15 dias a 3 semanas de intervalo entre as provas de velocidade e de montanha. Fora disso, eu só tenho a dizer, até o momento só tenho a dizer bem do campeonato. É um campeonato que eu enquanto, e eu costumo dizer às vezes a brincar, eu não sou o dono de equipa, neste momento, e senão a minha filha bate-me. A chefe de equipa é a minha filha, eu já passei a dono de equipa, portanto, até daí eu já fui corrido. Já de piloto, agora já deixei de ser chefe de equipa e deram-me o lugar de dono Dá de só equipa. o nome, JT, pronto. Pronto. E 59. Mas é um campeonato que nos apraz estar a participar nele, que nós temos muito prazer em estar a participar nele, e enquanto o campeonato se mantiver assim e nós tivermos condições e formos bem tratados como somos neste campeonato, nós vamos manter-nos nele. Muito bem. Joaquim Teixeira, não está no nosso plano de diálogo, mas eu tenho que aproveitar, porque sei que é de Vila Real e sei também que há, de facto, uma vontade muito grande. Muitos pilotos gostavam de estar a ter tido a ocasião de correr no circuito de Vila Real, o que não aconteceu, e não vem aqui ao caso as razões. Mas eu perguntava-lhe, no caso de Joaquim Teixeira, gostava de ter visto, neste caso, os Iberian Supercars, se fosse o caso, estarem presentes em Vila Real, perto de casa, à porta de casa. Eu gostava por várias razões. Primeiro, que é bom para os pilotos. É bom para os patrocinadores porque é uma das provas, as provas citadinas, não só Vila Real, via-se isto em Vila do Conde e via-se na Boa Vista, são as provas que têm muito público. Portanto, é bom para os pilotos e para as equipas, para os patrocinadores. Mas também é bom para o público, porque via realmente boas corridas e bons carros. E acima de tudo, muito bom para a prova. Realmente eu não entendo porque é que o Nacional este ano veio. Eu entendo porque eu por acaso sei, porque contrariamente ao que algumas pessoas apregoam, o Diogo foi transparente. É assim, o Diogo preocupou-se em defender os seus pilotos e as suas equipas. Quando foi mal interpretado, quando ele disse que o Vila Real não tratava bem o Nacional, ele não disse nas simpatias, ele não disse nos sorrisos, ele não disse que as pessoas não gostavam do Nacional. Ele não disse que o público não vibrava com isso. O que ele disse é que quem organiza sempre teve, acho que, um modo de ver as corridas totalmente antagónico àquilo que devia ser. Porque as pessoas quando nós nos consideramos maltratados, é quando nós vemos que a nós dão-nos o resto das condições daquilo que dão aos estrangeiros. Aqui neste circuito, para quem organiza, neste caso para a associação, não é o clube. Infelizmente quem devia organizar é o clube, que é o único que tem alvará na FPAC para organizar corridas. Mas quem manda aqui, que é a associação, porque é a associação que faz a ligação através da Câmara, é a associação que recebe as verbas da Câmara, dá-nos aquilo que sobra. Tudo o que chega aqui a Vila Real, desde que saiba falar inglês ou francês, é tudo bem-vindo. Tem direito a todas as mordomias. Se o desgraçado não souber falar, só souber falar português, dizem logo, o teu lugar é de onde sobrar. Deixa primeiro os outros ocuparem e depois vocês vão para onde houver um lugar que sobra. Repare, o Diogo não fez grandes exigências àquilo que dizem. Aliás, eu estou à espera, dizem que fez isso no meio, eu estou à espera que quem diz isso e quem tem responsabilidades me mostre o meio, que eu sei que não foi isso que ele disse. O que ele pediu queria um paddock, nem disse com dignidade, disse com capacidade de acordo, que é aquilo que é o campeonato neste momento. Repara, Gonçalo, o campeonato neste momento, tirando 3 equipas, eu e mais 2, não vou dizer o nome das outras 2, é que transportamos o nosso carro numa carrinha de assistência e num atroado. Todas as outras equipas têm no mínimo um caminhão-tire, além das equipas de fábrica. Eu pergunto, se não for naquele paddock em que se pode pôr os caminhões junto às equipas, aonde estão as peças, porque as equipas trazem um caminhão quase com outro carro lá dentro, onde é que vamos pôr, por exemplo, não digo que nós conseguíssemos ter os 42 de Jerez, ou os 42 ou 41 que estão inscritos já no Estoril, mas mesmo que tivéssemos 25 a 30, onde é que se ia pôr isso? O que se passou foi que as pessoas têm o ego muito grande e não aceitam nada que os outros dizem. E aquilo que eu verifiquei durante este fim de semana foi que esse tal
parque de assistência que não permitiram que o campeonato fosse para lá, estava com as tendas, metade sem ninguém, porque os estrangeiros eram 8 numa corrida e 10 noutra, portanto não chegavam para ocupar as tendas, fizeram duplo paddock um atrás do outro, e o que foi ocupando algumas tendas para elas não ficarem portanto, sem ninguém, foram viaturas dos Legend e dos clássicos, e bem, já que estavam ali tendas vagas, porque é que eles haviam de ficar no meio da confusão ao meio dos outros. Acho muito bem, deram essa possibilidade. Portanto, eu acho que foi um ato de má fé, má vontade e, acima de tudo, as pessoas que estão a gerir a associação vão-me desculpar, mas desportivamente não têm capacidade para aquilo que estão a exercer. Podem ser muito boas a fazer contratos, podem ser muito boas noutras coisas. Agora, a nível de conhecimentos esportivos, não tem condições para isso. Porque quem não aproveita um campeonato, que é o melhor campeonato, já não digo ibérico, como eu disse, de alguns países da Europa, de certeza que não percebe nada de automóveis. Mas eu não me admira, porque eu conheço o percurso deles. O Gonçalo disse que eu era de Vila Real. Não, eu sou de Mursa, mas moro há 22 Eu anos em Vila Real. conheço isso bem, é ali uma diferença de poucos Mas moro há quilómetros. 22 anos em Vila Real. Isso. E o problema das pessoas aqui é que as pessoas não conseguem ser dialogantes, nem querem ouvir ninguém que eu possa dar opiniões. São egocêntricas e são arrogantes e prepotentes. E pensam que sabem tudo, o que lhe interessa é chegar ao fim de semana, são os DDTs do circuito, mesmo que para isso façam algumas asneiras, como infelizmente têm sido feitas. Agora, eu costumo dizer, vi agora uma notícia também de alguém com responsabilidades até autárquicas a dizer, enquanto o Diogo for promotor, o Nacional não volta a Vila Real. Eu se calhar dizia ao contrário, ou então, enquanto o presidente da associação que esse senhor nomeou não for demitido, se calhar o Nacional não tem condições de vir cá, porque esse senhor, se tivesse um cargo público, já tinha sido demitido. E vamos ficar por aqui porque eu por acaso tenho fotos e imagens daquilo que não é verdade. Este ano alguém veio dizer foi um êxito. Foi corridas com 8 e 10 carros. Foi um êxito de bilheteira, é verdade. Eu gostava de ver as receitas da bilheteira das bancadas, porque eu tenho as fotografias delas, com exceção de uma, quase desertas durante o fim de semana. O único sítio que teve muita gente, realmente, eu já disse isto até na comunicação social, foi a zona VIP, que isso é que é interessante aqui para Vila Real. A zona VIP, quando comes e bebes de borla todo dia, isso sim, isso é das melhores coisas que Vila Real deve manter. E é isso que, para quem manda, isso é que é o ponto importante, é ter uma zona VIP para as pessoas que estão lá, metade delas nem meias corridas. Estão mais preocupadas em olhar para a festa e para o resto. Pronto, professor Joaquim Teixeira, obrigado pelas suas palavras, pela sua apreciação e sempre muito importante, e deixou aqui pontos de reflexão que eu acredito a quem de direito que façam a devida reflexão para bem de todos, porque temos que ganhar todos nós. Isto que eu disse era para bem de todos, porque é assim, houve um piloto que para mim é uma referência, e daí hoje aquilo que ele postou na comunicação social, que para mim é uma referência como um dos melhores pilotos nacionais, que disse uma coisa tão simples, não só, repare, vieram fazer uma coisa, vieram postar umas declarações do Carlos Tavares, o seu Carlos Tavares, que é o CEO de uma das maiores empresas, em que ele diz é possível trazer a Fórmula E, ou até tentar trazer a Fórmula 3000, já que o Mónaco correu com eles, não os quer dizer, que não os quer, vem para cá. Mas que se calhar o melhor era apostarem no desporto automóvel português, porque é aí que deviam apostar, porque essas corridas que vêm cá uma vez por ano têm um custo de tal maneira elevado que se calhar não justifica virem cá. Mas eles só publicaram metade da entrevista até de onde diziam a Fórmula E é o 3000, o resto já cortaram, não publicaram. E hoje um piloto disse, e com toda a razão, se calhar o que falta aqui é sensibilidade a quem está a decidir, ter um bocado de sensibilidade. E se não a tem, nem sensibilidade, nem capacidade esportiva, cria uma comissão que os ajude. Porque eu tenho todo o interesse que o circuito se realize. Eu tenho todo o interesse que o circuito seja um êxito. Com ou sem nacional de velocidade. Mas se for com o nacional de velocidade, melhor. Já imaginou, toda a gente fala no futebol, já imaginou fazer um torneio em que puséssemos, com todo o respeito, o Carcavelos, puséssemos o Paredes e depois não puséssemos o Benfica, o Sporting e o Porto? Portanto, o interesse é residual. A única coisa, a Vila Real vai tendo corridas, porque felizmente
tem a ANPAC. E a ANPAC ainda tem as boas corridas que se viram neste fim de semana no circuito, foram as corridas da ANPAC, dos 1300, dos Legends e dos Clássicos. Essas sim foram as boas corridas que se viram aqui. E depois houve um cheirinho na taça, foi uma taça encomendada por quem fez as asneiras e para não dar o braço a torcer, mandou fazer uma taça onde apareceram 14 inscritos, porque o regulamento dizia que tinham de ter 12, mas não tiveram a capacidade de dizer que admitidos à partida só tinham 11. Portanto, a corrida se calhar nem se devia ter realizado, porque é obrigatório ter 12. Portanto, é essas coisas que andamos aqui a tapar o sol com a peneira. Dizem-me assim, és muito crítico. Eu sou crítico porque vejo erros atrás de erros sempre feitos todos os anos. E a mim custa-me, contrariamente ao que as pessoas pensam, custa-me, porque eu ando cá há muitos anos, eu sou o presidente também da Associação de Pilotos de Montanha. Portanto, e custa-me, e sou o promotor de montanha, juntamente com os clubes, e custa-me ver, às vezes, trabalhos que podiam ter sido feitos, bons para o público, bons para os pilotos, serem mal feitos e as pessoas manterem e não darem o braço a torcer. E ninguém ganha com isso. Claro, e ninguém ganha com isso e, pelo contrário, não se ajuda àquilo que é um objetivo, que é o bem do desporto motorizado. E, portanto, eu acredito que estas palavras possam ter a sua devida correção naquilo que o Joaquim Teixeira e as pessoas envolvidas devam fazer de correção, quem sabe já no próximo ano. Da minha parte, agradecer mais uma vez esta oportunidade, desejar mais uma vez uma pronta recuperação e que, portanto, regresse ao nosso convívio. Já percebi que no próximo ano poderemos ter aí novidades, mas dou-lhe os parabéns por aquilo que tem feito com a JT59. Os parabéns extensivos, claro, à sua filha, a dona da equipa. Já percebi que tenho que corrigir este meu diálogo. Ela que é chefe. Muito bem. Dou-lhe os parabéns, pronto, pelo seu regresso pontual a Mursa, da maneira como correu, e vamos querer vê-lo de volta e, naturalmente, com muita saúde, extensivas, claro, ao seu filho. Da minha parte, que se divirta muito e que continue no nosso convívio, que nós gostamos muito de o ter aqui connosco. Muito bem, uma boa noite. Também foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim Teixeira. Boa noite e obrigado.